Livro de Hebreus, capítulo 12, versos 6 a 12. Vamos lá. 1, 2, 3. Podemos assentar, queridos. Muito bem. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E também Ele é o restaurador de todas as coisas. Ele é o Criador e Ele é o restaurador. Restaurar é dar de volta o status, o jeito, a forma que tinha antes da degradação, antes de estragar. Então surge uma pergunta muito importante. Há muitas pessoas que por alguma razão no percurso da vida se perderam no caminho. E ao se perderem no caminho, tiveram a vida e a história com problemas e precisam de restauração. Alguns precisam de restauração na área emocional, outros na área profissional, outros na área familiar, outros na área acadêmica dos seus estudos, social, etc. Então a pergunta é: o que devo fazer para que eu experimente a restauração de Deus na minha vida? A palavra de Deus é quem, pela graça de Jesus, promove a restauração. Quando Deus trouxe Israel de volta do cativeiro na Babilônia, o comandante usado por Deus foi Neemias. E Neemias planejou, trabalhou e restaurou os muros da cidade em 52 dias. Uma turma lá, Tobias, Sambalat e Gesem, diziam que eles não fariam nem em, não lembro se 2 ou 3 anos, mas eles fizeram em 52 dias. A restauração material, física, dos muros de pedra, tijolo, areia, demorou 52 dias, mas a restauração
espiritual demorou alguns anos. Porque é mais fácil construir prédio do que edificar vidas. Entenderam bem, sim ou não? É mais fácil edificar uma cidade do que restaurar um irmão ferido. É assim que a Bíblia diz. É mais fácil ganhar uma cidade, tomar uma cidade, do que ganhar um irmão ferido. É mais fácil construir um templo do que edificar um povo espiritualmente. Deus usou Moisés por um período de 40 anos para que a cabeça do povo de Israel se libertasse daquela sina de escravo e aprendesse a ser livre. De vez em quando eles tinham uma recaída, e eles ficavam dizendo para o Moisés: no Egito nós tínhamos comida de graça, e eles falam lá de peixe, pepino, cebola, alho, poró, acho. Mas eles diziam que tinha comida de graça. Escravo come de graça, gente? Sim ou não? Antigamente aqui no Brasil, nós tínhamos uma prática ruim, nojenta, da escravidão. Então a pessoa trabalhava o dia todo de sol a sol, a troco de um prato de comida e de um lugar para dormir. Não era assim? Um prato de comida e um lugar para dormir. Algumas pessoas não se libertaram disto, porque continuam trabalhando para comprar comida e ter um lugar para dormir. Só mudou o jeito. Entendem? Sim ou não? Sim. Nós precisamos aprender que a liberdade custa, e há uma lei perfeita da liberdade. E a lei perfeita da liberdade passa pelos enfrentamentos da dificuldade. Deus cuidou de Israel no deserto, sim ou não? Sim. Mandou comida, mandou água, tinha lá um guarda-sol para o dia, tinha lá uma coluna de fogo à noite. Cuidou. Quando precisava de água, a rocha dava água, etc. Mas quando o povo de Israel entrou em Canaã, na entrada de Canaã, no livro de Josué você vai ler isso, eles comeram do que foi plantado no ano antecedente, e cessou o maná. Mas Deus não é bom? É bom. Vai lá, Josué capítulo 5, acho que verso, ou é 11 ou é 12. É isso aí, leiam lá. Diga aí, maná é para o deserto. Entrou na bênção, tem que trabalhar. Entendem? Entenderam, sim ou não? O problema é que tem gente que se acostumou com um modo, e isto não é bom. Não há despertamento espiritual
longe da palavra de Deus. E não há como acontecer um avivamento espiritual longe da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é um instrumento que Deus usa para despertar o seu povo. É muito importante, irmãos, perguntarmos ao nosso coração o que é que nos motiva estar na casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Quando a palavra de Deus surte efeito em nós, ganhamos amor pela palavra. E então nós não a ouvimos porque somos obrigados, mas porque nos dá prazer de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então isso é voluntário, é espontâneo, não é obrigado. É para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, obreiros, membros, todo mundo. E é harmonioso com todos olhando para o mesmo foco. É um ajuntamento onde todas as pessoas esperam pela palavra de Deus. E esta palavra de Deus deve ser recebida com reverência, não é? A gente, quando lê o retorno de Israel, no livro de Neemias, no capítulo 8, a gente percebe que o escriba, chamado Esdras, leu a palavra diante do povo, e a partir da leitura da palavra, todo o cenário mudou, porque a palavra de Deus tem um poder de restauração extraordinário, se nós dermos a ela o devido valor. E é disso que nós vamos conversar hoje. Deus, que é o nosso Criador, bendito eternamente, louvado seja o seu nome, dotou o ser humano, todos os seres humanos, com 3 coisas indissociáveis. Diga aí, número 1, razão. Catuca o vizinho aí, diga, razão. Diga, pensar não é pecado. Pecado é não pensar. Então, primeira, razão. Segunda, emoção. Diga, emoção. Terceira, volição. Então diga, razão, emoção, volição. Primeiro eu entendo, as minhas emoções processam os sentimentos, e aí a minha vontade, a volição, age. Entendem? Sim ou não? Razão, sentimento, vontade. Razão, emoção, volição. Entenderam bem? Sim. Ok. Quando a pessoa vem ao culto com essas disposições, razão, emoção, volição, a palavra de Deus encontra lugar na razão desta pessoa, nas emoções desta pessoa e na vontade dessas pessoas. Entendem? Veja, se você for a um culto e o pregador for muito bom, e você ficar o tempo todo se emocionando, se arrepiando, mas não entender nada, aquilo não valeu nada, não serviu para nada e não prestou para nada. Entenderam bem? E pior, quando a pessoa busca fazer apenas as pessoas se emocionarem, se arrepiarem o tempo todo,
sem pensarem, aquela pessoa que vive das emoções corre o risco de ser escravizada na mão de obreiros fraudulentos. Entenderam bem? Sim. Se a pessoa apenas raciocinar, mas isso não tocar as suas emoções, ele vira um racionalista, e isto é perigoso, porque ele vai relativizar a palavra. Se a pessoa somente entender, se emocionar, mas não fizer nada com aquilo que entendeu e a emocionou, também não terá valor. Entendem bem, sim ou não? Pergunta aí, onde é que o senhor descobriu isso, pastor? Vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 22. Leia. Então, cuidado para você não ser enganado com falsos discursos, falsas pregações, falsas mensagens. Nem todo mundo que fala da palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Nem todo mundo que prega em nome de Deus, é boca de Deus pregando a sua palavra. Entendem? Sim ou não? Sim. Ok. Então veja, a gente precisa pôr em prática a palavra que ouvimos, se esta palavra vem de Deus. A igreja precisa de pregadores compromissados, fiéis à palavra de Deus, para que o povo seja alimentado, instruído, orientado e tenha a sua razão manifestada nas suas vontades, na sua volição. Entende? Então ele tem uma garrafa de cachaça na frente, ele está alimentado pela palavra e ele tem a volição, ele tem a capacidade de decidir, a vontade. Eu bebo ou eu não bebo. Ele sabe que beber não é bom para ele, então você tem que ser praticante da palavra e não só um ouvinte da palavra. Está claro? Sim. Você está entrando num caminho inoportuno, inadequado, errado. E a palavra de Deus é lembrada, porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Jesus falou isso. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo vai lembrando a palavra. E quando ele lembra a palavra e diz para você assim: faz isso não. Pode não ser bom para você, mas você teimosamente faz. Então você é um ouvinte esquecido. Volta lá em Tiago capítulo 1. Verso, qual é o verso? 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao valão que contempla o espelho seu rosto natural, e porque está se contemplando a si mesmo e vai por aí afora. E logo se esquece. Então veja, a palavra precisa internalizar no nosso coração. A gente pensa, catuca o vizinho aí, diga: culto de doutrina é lugar de pensar. Mas a gente não pode ficar engessado. É por isso que nós que somos pentecostais, a gente tem umas manias que são só nossas. De vez em quando um crente pentecostal brada: glória a Deus. Não é assim? Aleluia, louvado seja Deus, Jesus é bom. Daqui a pouco um fala numa língua que os outros não estão entendendo, não é? Por quê? Porque as emoções estão também tocadas. Mas não basta ter a emoção tocada e a razão funcionando. É preciso que as nossas ações
sejam levadas a efeito pela vontade. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Então veja. A igreja precisa de gente comprometida com a palavra. Esdras, que foi aquele que leu a palavra, como disse agora há pouco, no capítulo 7 do livro de Esdras, está escrito que ele dispôs o seu coração, capítulo 7, acho que é verso 10, ele se dispôs a 3 coisas fundamentais para aquele que deseja servir a Deus no ministério da palavra. Número 1, buscar a palavra. Número 2, cumprir a palavra. Número 3, ensinar a palavra. Então, o sujeito que ensina, ele primeiro precisa ter ido buscar e precisa viver aquilo que ele está falando. De outra forma, o testemunho dele fala mais alto do que o que ele está pregando. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Guardem isso no coração. Que Deus nos proteja e nos guarde a todos. É muito importante que o crente, quando se dispõe a ouvir a palavra de Deus, se pergunte: este irmão que está falando é comprometido com a palavra ou não? A Bíblia fala de um grupo de irmãos bereanos. Esses irmãos bereanos, Paulo era um bom pregador. Enquanto o Paulo estava ensinando, eles ficavam olhando para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Cuidado para não engolir qualquer porcaria que tem por aí. A palavra de Deus não tem o propósito de amedrontar ninguém. Também não tem o propósito de deixar as pessoas apavoradas. Não. O propósito da palavra de Deus é que as pessoas entendam e passem a agir segundo a palavra que lhes foi pregada, para que as suas vidas sejam restauradas. Entendem? No livro de Neemias, capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz que o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e fazer grande festa. É dizer de outra forma que quem entende a palavra de Deus vive adequadamente, é solidário com o próximo e tem uma vida alegre. Entende? Então ele come, ele bebe, ele festeja e ele ajuda o outro. É o que está no capítulo 8, verso 12 do livro de Neemias. Então, a palavra de Deus às vezes faz uma ferida. Quem já esteve num culto que parece que o chicote estralou nas suas costas? Quem já teve num desse aí? Eu também. Então veja, às vezes a palavra machuca, mas é a mesma palavra que fecha a ferida. Às vezes a palavra leva uma pessoa à tristeza. Quem já ouviu uma palavra e ficou triste quando ouviu? Levanta a mão. Aí cabe uma pergunta: essa tristeza veio de Deus ou não? E eu respondo. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então, às vezes, a palavra gera na pessoa tristeza, e por causa da tristeza ele se arrepende. Por exemplo, a pessoa está casado e arrumou uma namorada fora do casamento. Aí ele vai num culto qualquer lá, e o Espírito Santo resolve usar aquele pregador para falar que adúltero vai tudo para o inferno, está tudo lascado.
É verdade ou não é verdade? É. Só que aquilo vai doer ou não vai? Vai entristecer ou não vai? Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Então a palavra confronta ou não confronta? Ela confronta. E quando a palavra confronta, a pessoa tem a chance de se arrepender, porque há um coração contrito e arrependido, Deus não despreza. Entendem? Sim ou não? Sim. O problema, irmãos, é que há falsificadores da palavra. Por isso, nem todos que se referem à palavra de Deus pregam a palavra de Deus. Pegam um texto lá, tem deles que diz assim, vou ler aqui, aí diz, fecha a Bíblia que agora Deus que vai falar agora. Toma cuidado com gente que manda você fechar a Bíblia na hora que está pregando. Toma cuidado. Queridos irmãos, Deus ama todos nós, ama o mundo todo, qualquer pessoa, todas as pessoas, não há ninguém que Deus não ame. Agora, existe uma classe de pessoas que se tornou especializada em falsificar a palavra, e aí usa a palavra para seu benefício próprio. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, Paulo diz dos falsificadores da palavra. Mas aquele que fala a palavra de verdade, ele fala de Cristo com sinceridade, como se falando de Deus, na presença de Deus. Então o pregador não pode esquecer que ele está falando de Deus na presença de Deus. Nunca esqueçam, você está pregando, você está falando de Deus na presença de Deus. Por isso tem que ter fidelidade à palavra. Tem pessoas que procuram complicar as coisas, para que todo mundo pense que ele é o suprassumo da excelência, da grandeza. Mas na verdade, irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todas as pessoas que acreditassem nele não se lasquem no inferno, mas vão para o céu salvo. É simples ou não é simples? O problema é que tem gente que fica complicando as coisas. Jesus, quando queria conversar com a turma que estava na beirada da praia, Jesus dava uma olhada assim e via lá um pescador. Ele dizia assim, o reino de Deus é igualzinho aquele pescador lá. Ele joga a rede e puxa. Quando ele puxa, vem todo tipo de peixe. Aí ele pega, olha para os peixes, o peixe que presta ele guarda, o peixe que não presta ele joga fora. Simples, ou não é simples? Quando ele estava num campo, ele diz assim, o reino de Deus é igual aquele homem que joga semente. Uma semente cai aqui, outra cai ali, outra cai lá, outra cai lá. Simples. O problema é que tem gente que para mostrar que é alguma coisa, fica criando um monte de coisa. Para quê? Tem uns que botam uns anel grandão assim. E às vezes não cabe numa só e põe um em cada mão. Nada contra, é bonitinho. Quanto maior o anel, mais burro o bacharel. Quem precisa ficar afirmando o que é, mostra que não é. Entende? Então, a gente precisa ser cumpridor da palavra.
a gente precisa prestar atenção em falsificadores da palavra. Porque onde não há fidelidade na pregação e não há reverência espiritual naquele que ouve, para internalizar essa palavra, o resultado pode não ser satisfatório. Quando então uma pessoa se sente triste, porque a palavra o tocou e essa pessoa se arrepende, Deus não rejeita um coração contrito, arrependido que vem a Ele. Então, nós não podemos perder de vista que Deus nos ama e que porque Ele nos ama, Ele envia a sua palavra para a gente se corrigir. Vou fazer uma pergunta, eu peço pelo amor de Jesus Cristo que você guarde no seu coração. Você já esteve andando em alguma situação complicada, mas porque esteve num culto, não sei aonde, qualquer lugar, a palavra de Deus falou com você e você se corrigiu? Se você fez isso, você é um bem-aventurado, porque a palavra de Deus gera isto, e quando a pessoa se arrepende, Deus não despreza esse arrependimento. Entenderam bem, sim ou não? Então veja, Romanos capítulo 5, vai lá, verso 6. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, Deus morreu por nós quando a gente não valia nada. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele morreu por nós quando a gente não valia nada. Mas a graça de Deus nos alcançou, e pelo poder da palavra, dia a dia, nós vamos sendo santificados, porque Ele nos chamou para a santificação. Entendem? Agora, é importante a gente lembrar que a disciplina de Deus é a demonstração do amor de Deus para conosco. Por quê? Só filho é disciplinado, bastardo não. Entendem? Acho que foi domingo eu falei disso aqui, mas não tenho certeza. A pior sensação humana é a de não se sentir amado. Muitos meninos e muitas meninas em certas instituições desejam ter um lar onde possam conhecer o amor e a disciplina. Um garoto uma vez disse: eu queria ter uma mãe. Para quê, garoto? Para ela me ensinar, brigar comigo quando eu precisasse me corrigir. Palavras como essa desse garoto são faladas a borbotões o tempo todo. A tristeza momentânea causada pela disciplina tem objetivos muito claros da parte de Deus, que é levar a pessoa ao arrependimento. Quem ama Jesus, ao ouvir uma palavra e decidir colocar em prática esta palavra, verá a sua sorte transformando a sua vida, e a sua vida será restaurada. Deus disse isso por meio de Daniel, no capítulo 12, verso 10, Deus disse: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. 3 coisas: purificados, embranquecidos e provados. Mas ímpios vão continuar na impiedade, e nenhum ímpio vai entender, mas os sábios vão entender. Então, quando uma pessoa ouve uma palavra que o confronta, se há sabedoria de Deus nele, ele vai entender que aquilo é para o seu bem. Está doendo muito hoje, gente? Não? Deus ama todas as pessoas,
e ama aqueles a quem ele corrige. Por isso, nunca abandona essa pessoa, mesmo nos momentos difíceis durante a sua disciplina. Desse modo, então, quando o Senhor entende necessário aplicar a disciplina em alguém, Ele quer o bem desse filho, não quer o mal do seu filho. Eu já disse aqui nos cultos de domingo, não sei se de quarta também já disse, mas às vezes, Deus faz uma pessoa perder o emprego para não perder a alma. Vocês acreditam nisso? O sujeito está lá, tem uma mocinha bonitinha que é secretária, só que ela não é muito prudente em como se vestir, em como se portar. E aí cria lá uns gatilhos, e ela passa perto dele, pisca o olho, manda beijinho. Ele vai, pela primeira vez, vai dizendo: o sangue de Jesus tem poder, me cobre com teu sangue, Jesus, me guarda, Senhor, põe um colírio no meu olho, coisa desse tipo assim. Mas o tempo vai passando, e ele vai cedendo. Aí um dia ela vem e diz: quer tomar um cafezinho comigo? Ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Não, menina, eu sou casado. Aí ela diz: não, mas eu não sou ciumenta. E o bobo vai guardando aquilo. Daqui a pouco Deus olha lá e fala: eu preciso tirar esse sujeito daí, senão ele vai perder a alma dele. Chacoalha o colega e diz: viu como Deus é bom? O que é mais importante, o emprego ou a alma? Então, às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas às vezes, Deus pode fazer alguém perder para não se perder. E o nome disso é disciplina. Entenderam bem, sim ou não? Sim. É dizer, em outras palavras, que a pessoa que é exercitada na disciplina que o Senhor aplica, percebe em si próprio o fruto da justiça, visto que se torna participante da santidade de Deus. Alguém pode, pastor? Pode. Então, veja, contrariando o que muita gente pensa, a disciplina não é castigo. Diga aí, disciplina não é castigo. Disciplina é exercício de misericórdia. Entende? Por isso que às vezes uma pessoa perde o posto, por isso que algumas vezes a pessoa perde o seu lugar. Por quê? Para que ele entenda que o que estava fazendo não estava certo, e que Deus então trouxe a disciplina para que ele se corrija, para o bem dele. Entendem? 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, é uma leitura feita na ceia, né? Quando nós somos julgados, nós somos... Agora, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se a gente está fazendo um negócio errado, e a gente percebe que está errado, e a gente faz um julgamento pessoal: esse negócio está errado, eu preciso me corrigir. Quando esta pessoa se corrige, ela não precisa ser julgada. Se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas, quando nós somos julgados, é porque a gente não se julgou. Então, quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a disciplina é para que não haja condenação. Chacoalhe o vizinho e diga: Deus não disciplina ninguém para perder. Deus disciplina para preservar. Entende? Sim ou não? O bom conselho da palavra de Deus é: se você está sob uma disciplina de Deus, não se aflija. Regozije-se, porque esta é uma prova do amor de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 6, verso 8, Jeremias 6, 8.
corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Ou seja, você tem condição de se corrigir, sem que precise ser corrigido. Agora, passa um ano, passa 2 anos, passa um tempo, não se corrige, então é preciso para que você não se perca. Entenderam bem, sim ou não? O chamado então de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é que todos nós sejamos tocados pelo amor do Senhor quando ouvimos a palavra. E deste modo, quando ouvimos a palavra, a gente então se humilha. E quando nós nos humilhamos, reconhecendo o nosso erro e as nossas fragilidades, a gente abre o caminho da correção. E quando abre o caminho da correção, Deus abre o caminho da restauração. Entende? Segunda carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, quando surge a disciplina, esta palavra de Deus entra no nosso coração, então Ele vai nos aperfeiçoando, confirmando, fortificando e fortalecendo. Amém, pessoal? Foi isto que o Espírito Santo falou pelo ministério do Asaf, no Salmo número 80. Vai lá em Salmo 80, verso 15. Salmo 80, verso 15. É a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Ou seja, ele está dizendo que Deus disciplinou, mas está pedindo ajuda a gente, porque se o Senhor ajudar a gente, nós não vamos deixar de seguir o Senhor. Entenderam bem? Então, Davi falou disso também. Vai lá no Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1, de 1 até 7. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, virou um mal-humorado. Então, o que aconteceu? Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri, eu ficava dizendo para mim mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o que aconteceu? Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo, então o que ele está dizendo? É santo, mas fez bobagem e foi disciplinado, tão disciplinado que o humor se tornou em sequidão de estio. É santo, fez bobagem, mas é santo. Olha para o colega e diga, guarda isso no seu coração. O pecado é uma tragédia, mas cuidado com Satanás dizendo para você que por causa do teu pecado você perdeu o direito de orar. Lembra do Jonas? Jonas escreveu, das profundezas do inferno eu clamei e tu escutaste a minha oração.
Abraça o vizinho aí. Eu sinto que Deus tem uma resposta importante. Pergunta aí, diga, afirme para ele: quem foi que disse que Deus não escuta a tua oração? Quem foi que disse que Deus não escuta a tua oração? Olha o que Davi está dizendo: eu confessei o meu pecado, eu não encobri a minha maldade, eu falei para Deus as bobagens que eu fiz. Veja o verso 6. Todo aquele que é santo vai orar. Há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, elas a ele não chegarão. Veja o verso 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esse irmão que escreveu isso aí é o mesmo que escreveu o Salmo 51. E lá no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, fez bobagem, está angustiado, está entristecido, o humor ficou em sequidão de estio, vai orar, se corrigir, confessar a Deus os seus erros, clamar por misericórdia e decidir que não vai mais andar naquele caminho errado. Deus vai te ajudar. Para um homem que não era de Israel, Deus disse para ele assim: se você decidir me obedecer e fazer direitinho o que eu estou orientando, eu te tomo pela tua mão direita, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, se você decidir, Deus vai te ajudar. Quando Pedro discursou lá no templo, quando o rapaz que era coxo sarou, e aí virou aquele alvoroço, Pedro teve que pregar. Quando Pedro estava pregando, capítulo 3 do livro de Atos, verso 18, ele diz assim: Deus assim cumpriu o que já tinha dito pela boca dos profetas, que o Cristo havia de padecer. Olha a palavra de Pedro agora: arrependei-vos e convertei-vos. Chacoalhe o vizinho aí e diga: arrependimento e conversão. Sem arrependimento e sem conversão é um problema. Então, se arrependa do seu erro, se converta. Para quê? Para quê? Para quê, gente? Então, se você se arrepender, se corrigir, se converter ao Senhor, Deus muda o quadro. Entenderam bem? Ou não? Se você se arrepender, os seus pecados serão apagados. Aí o que vem depois disso? Tempo de... a sequidão de estio, do mau humor, do mal-humorado, muda para tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Se Deus percebe no indivíduo que é preciso uma disciplina, não tenha dúvida que Ele vai aplicar essa disciplina, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, ia largando. Entende? Por isso é uma boa ideia buscar a santificação o tempo todo. Os crentes em Jesus, que verdadeiramente são espirituais, eles nunca se alegram quando Deus está disciplinando alguém. Vocês já viram certas pessoas que parecem macumbeiro? Diz assim: está vendo, mexeu comigo, Deus botou no leito da enfermidade. Vocês já viram umas dessas aí? Quem já viu? Então, tomem cuidado, muito cuidado. Existe um livro na Bíblia, que é o livro de Obadias. O livro de Obadias foi escrito só para ensinar os crentes
a não ficarem felizes quando Deus está disciplinando o outro que fez mal para você. Porque senão Deus pega o mal que pôs nele e traz para você. O livro de Obadias é isso aí. Vai lá no livro de Obadias, vai. Vocês já leram Obadias alguma vez? Vai lá, capítulo 1 do verso, vamos ler só um pouco lá. Do 12 ao 15, vai. Você não devia olhar para o dia do teu irmão, no dia do desterro do seu irmão, nem se alegrar sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Deus está dizendo isso para o Edom, porque o Edom está feliz porque Deus está pesando a mão sobre Judá. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, você não devia olhar satisfeito para o mal que está sobre ele, no dia da sua calamidade, e nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Nas encruzilhadas, você também não devia ficar parado lá para exterminar os que passassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto, sobre todo mundo. E do jeito que você fez, assim se fará contigo. Chacoalhe o colega e diga: o livro de Obadias foi escrito só para isso, para ensinar a gente não ficar feliz quando Deus está pesando a mão naquele outro sujeito que fez mal para a gente. Está na mão de Deus, deixa que Deus cuida, vai tocar a sua vida. Glória a Deus. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Chacoalhe o vizinho aí e diga: Deus sabe tudo que faz, sabe a medida certa, a hora certa, o jeito certo. A gente não sabe nada disso não, se deixar por nós, a gente faz um punhado de bobagem. Na verdade, o nosso papel, né, ministério especialmente, é procurar ajudar e ensinar as pessoas a se corrigirem pela palavra de Deus. Livro de Gálatas, vai lá, capítulo 6, verso 1. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, fazendo bobagem, errado, caminho torto, você que é espiritual, não vai botando no Facebook, no Instagram, no YouTube, Fuxico Gospel. Não, você é espiritual, encaminhe o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que você não seja também tentado igual ele. Dói essa? Mas tem gente que vê qualquer coisa e alardeia, trazendo escândalo na obra do Senhor. Cuidado. Viu alguém errado? Vai lá. A Bíblia diz assim: você percebeu alguém errado? Vai lá, conversa com ele. Se você convencer ele, a Bíblia que diz isso. Se você convencer ele, você primeiro salvou uma alma da morte, e segundo, você cobriu uma multidão de pecado. Glória a Deus. Agora, se ele não ouvir, leva outra pessoa com você. E aí, se ele se corrigir, você salvou uma alma da morte, cobriu uma multidão de pecado. Agora, se ele não se corrigir, aí leva para o presbitério. Diga para a igreja. Entenderam bem? Sim ou não? Então olha para o colega e diz: é simples. É que a gente gosta de complicar. Existem os fofoqueiros espirituais, agente secreto do Satanás, vestido de roupa de crente. Cuidado. A igreja, irmãos, aplica disciplina, sim. Eu já precisei aplicar disciplina em gente que eu amo muito. Aplica, mas sem publicidade. Cuidado
Porque uma alma vale muito, gente. E não tem ninguém aqui que morreu por alma nenhuma, não. Só o Senhor Jesus morreu. E as almas são dele. Tomem cuidado. Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sabeis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Parece estranho, mas o que Tiago está dizendo é: igreja não é lugar de hipócrita, não é lugar de gente fingida, que tem uma aura de santidade, mas é uma treva. Na igreja fala língua, mas nos negócios vive fazendo falcatrua. Que na igreja é uma bênção, em casa é um problema com a família. Eu ouvi dizer uma história de um menininho que dizia assim: papai, vamos morar na igreja? Por quê, meu filho? Porque aqui o senhor é tão bonzinho. Né? Agora, esse mesmo Tiago que diz para confessar as culpas, cuidado, para você não sair publicando a sua vida aí. Né? Deus deixou os caminhos dele. Todo crente sabe como que funciona. Agora ele diz assim, ó, a oração do justo pode muito seus efeitos. Aí diz assim: o Elias, o profeta que orou, pediu para não chover, tal, era um homem sujeito às mesmas paixões que todos os outros. O Elias não era um super crente. Sabe aquele povo que diz que quando o profeta fala, o anjo fica arrancando o cabelo para dizer: agora vamos ter que cumprir o que o profeta falou? Tudo mentira. Tudo mentira. Profeta não manda no céu. Profeta não manda na chuva. Profeta não manda no vento. Profeta não manda no ar. Ah, mas o Elias disse: não vai chover enquanto eu não mandar. Então, carece de ler mais a Bíblia. Tiago capítulo 5, verso 17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Contudo, vírgula, orando, vírgula, pediu que não chovesse. E, vírgula, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Olha para o colega e diz: profeta que tem juízo, ora e fala o que Deus manda. Porque Deus disse: ai daquele que diz que eu falei, quando eu não falei nada. Cuidado com gente que cada 3 minutos diz: assim diz o Senhor. Pode ser que Deus esteja falando, mas pode ser que não. Entendem? A autoridade é a palavra. Essa é a autoridade. Santidade convém à igreja. O assunto de Tiago capítulo 5 não é oração. O assunto de Tiago capítulo 5 é a conversão. Depois você lê em casa, do verso 1 para frente. O assunto de Tiago não é a oração. O assunto de Tiago é: se corrija. Porque a oração da fé salva. E o Elias era um homem que tinha as mesmas paixões que a gente, e ele orou, e funcionou. Se funcionou com ele, vai funcionar com você. Entenderam bem, sim ou não? Esse é o assunto. Santidade convém à igreja, irmãos. É certo que se não deva sair por aí publicando mazelas, mas toda vez que você perceber que a palavra de Deus te confrontou, se corrija, não seja só um ouvinte esquecido, mas praticante da palavra. Quando Davi orou sobre o seu pecado, ele pediu que Deus o purificasse e o lavasse. Quando Jeremias falou disso no capítulo 30, a mesma história. Joel falou a mesma coisa. No ano 2000, mais ou menos,
Eu fui visitar minha mãe. Era um momento de algumas turbulências, importantes turbulências. E aí eu cheguei em casa e um dos meus irmãos, adolescente, entrou na sala e ele estava chorando. E ele chorava e ele não conseguia falar. E aí ele pegou a Bíblia e ficava dizendo: aqui, aqui, aqui. E eu ali tentando entender, e ele só chorava. O Espírito Santo tinha tomado ele de uma forma tão poderosa, que aquela angústia que estava na minha alma, o Senhor tinha propósito de responder ali naquele momento. Mas ele era um adolescente. Hoje ele é um pastor da igreja de Cotia. E ele bem assim, tocado, dizia: aqui, aqui. E hoje, quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo me fez lembrar. Vai lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 12, e depois do verso 24, ou vamos ler direto. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Continua do ponto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Os irmãos que são desse tempo aqui, quem lembra? Eram momentos difíceis, de lutas, de problemas, de angústias. E Deus me trouxe para esse lugar, e eu fiquei: o que eu vou fazer? E Deus foi dizendo: caminho é esse. Verso 14: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra, se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e não mais vos entregarei ao opróbrio entre as nações. Aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente será para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. E eu estava ali, Deus continuando: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado.
glória a Deus. Eu fui lá pedir que minha mãe orasse por mim, e o menino entra, suado, chorando, porque Deus está falando. Olha para alguém perto de você e diga: a palavra de Deus é poderosa. No livro de Isaías 61, verso 7, diz: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, para que na sua terra eles possuam o dobro e tenham perpétua alegria. Então, quando a palavra de Deus é falada, irmãos, procurem se corrigir, não tenham medo. Ao ouvir a palavra, diga no seu coração: eu entendi, eu senti que Deus está falando, e eu decido obedecer. Razão, emoção, volição. Razão, emoção, vontade. Razão, emoção, decisão. Eu entendi, eu senti, eu quero obedecer. Quando isto acontece, Deus envia a restauração e a bênção chega. É a palavra de Deus em nome de Jesus.